Aueba! Esse é o nosso curso sobre como estudar as obras do Pais. Os alunos do guia tiveram acesso a ele desde o início do ano e agora a gente decidiu liberá-lo gratuitamente aqui no YouTube. Portanto, aproveite bastante essa oportunidade para aumentar a sua nota nessa reta final para o Pais e otimizar os seus estudos. Se você tiver dúvida, comenta aqui que a nossa equipe sempre vai estar disponível para te responder. E claro, não deixe de seguir nossas redes sociais e conhecer os nossos planos de assinatura em guiaflix.com. E agora, vamos pro vídeo. Ok, e agora a gente vai para a próxima camada, que é compreender o autor, ou o artista, ou então, se for um coletivo, o que esse coletivo estava fazendo, os artistas, beleza? Vamos lá para a apresentação. Quais são as perguntas pertinentes quando a gente está estudando esta camada? A primeira que eu coloco é a seguinte: como os autores se relacionam com aquele contexto? Isso dialoga com uma pergunta anterior, que a gente tinha visto na primeira camada, que era aquelas ideias, a obra é contra ou a favor? A obra, ela sustenta ou critica aquela sociedade? O que era o ponto de vista da obra? Então, você ainda está percebendo que a gente só faz essa próxima pergunta com base na camada de contexto. Realmente são camadas que vão crescendo e tornando o seu conhecimento mais sólido. Depois dessa primeira pergunta, que você já vai ter ali a resposta quase na ponta da língua, porque você já tinha visto algo muito parecido, vem a próxima, que é a seguinte: houve algo em especial que motivou o artista a produzir a obra? Pensa assim, faz essa pergunta: por que o artista criou essa obra? Vamos pensar na obra Guernica, do Pablo Picasso. Ele viu, ficou sabendo, a sociedade da época ficou sabendo, sobre uma cidade na Espanha, o país dele, que foi bombardeada durante a Guerra Civil e que milhares de civis morreram, foram bombardeados. Ele ficou perplexo, ficou em choque com aquela situação. E isso motivou o cara a criar uma pintura chamada Guernica, que falava sobre isso. Falava sobre essa temática e representava toda a dor envolvida naquele bombardeio. A partir do momento que você consegue, para uma obra, responder essa pergunta, você entende muito bem qual que é o propósito dela. E isso te ajuda a ter um conhecimento show de bola sobre aquela obra. Mas lembre-se, às vezes não vai ser tão claro conseguir essa resposta. Existem obras que você não consegue responder de primeira, qual que foi o motivo do cara ter feito isso? O que foi a sacada? Qual que foi, ou então, o momento de perplexidade? Ou então, qual o acontecimento que motivou? Não vai funcionar para tudo. Algumas obras não vai ser tão nítido, mas quando funcionar, você encontrou um excelente atalho para os seus estudos. A gente continua e a próxima pergunta sobre os artistas é: qual o espaço de poder que eles ocupavam naquela sociedade? Eu gosto que você se faça essa pergunta porque às vezes existem artistas que eles tinham muito poder naquela sociedade. O fato deles serem artistas, inclusive, era uma consequência direta deles terem poder. Então eles podiam divulgar a sua arte, produzir, fazer tudo isso porque eles tinham poder. Mas em outras ocasiões, e isso vai ser frequente nas artes musicais, por exemplo, o artista que você está analisando, ele não está ali em um espaço de poder. Então, falando das artes musicais, não é um cara que está em contato com as maiores gravadoras do país, com os melhores estúdios, com as melhores distribuidoras que aparecem na televisão. É um artista mais independente. Ele não tem aquele espaço de poder. E qual que é o vínculo da mensagem dele com o espaço de poder que ele ocupa na sociedade? Esse tipo de reflexão é algo muito frequente da prova trazer. Às vezes não vai ser de maneira tão explícita, tão direta, só que a partir do momento que você fez essa pergunta e entendeu o espaço de poder do artista ou do autor da obra, você consegue se direcionar melhor, como se você estivesse passando por um funil dizendo: olha, isso daqui vai ser importante. Esse tipo de informação você acabou de filtrar e sabe, vai valer a pena me aprofundar nisso eventualmente. E continuando, mais perguntinhas. Que parte da sociedade esse artista ou esses artistas representam? Se você está falando de poder, então eles são da parte superpoderosa ou eles são de camadas mais excluídas e marginais naquela sociedade? E lembra, isso não vai ser uma coisa só das atualidades em que você vai pensar quem é o excluído atualmente. Pensa na sociedade do período daquele cara, daquele artista. Então, uma mulher produzindo arte há 400 anos atrás. Não era padrão. Não era algo assim em que aquele espaço fosse dela, não ia ter tanto poder. Ela não estava representando o grupo com mais poder naquela sociedade. Ela representava uma camada diferente. Vai fazendo essa pergunta, vai se questionando. E aí,
para deixar ainda mais redondinho o raciocínio, pensa, a matriz comenta algo sobre isso? Que é a última pergunta que está aqui no slide. Ela falou ou não? A matriz colocou ali, olha, esse artista, ele não tinha a participação, então esse autor era um poderoso e conseguia utilizar e não sei o quê. Veja se a matriz fala sobre tal temática, você vai entendendo muito bem qual que é o papel do artista e agora você tem uma segunda camada bem consolidada. Você entendeu o contexto, entendeu o artista e você pode ir para a camada que é, eu diria, a mais difícil de estudar, a mais complicadinha, porque tem muitas nuances, muitos detalhes e muitas complicações. E que por isso é a última. Quando você estuda as duas camadas primeiro, você consegue ter facilidade nessa próxima camada, a de estrutura. Olha, estrutura é uma coisa que nitidamente vai mudar muito a depender do tipo de obra que você está analisando. Pensa comigo, uma estrutura quando você está falando de artes visuais é diferente de uma estrutura quando você está falando de artes musicais. Em artes musicais você vai estar falando ali de quais são os instrumentos, de uma análise da música, de métrica, de rima, o que aquela música faz, os termos mais das artes musicais. A estrutura nas artes visuais, você vai estar se fazendo mais perguntas sobre quais são os materiais e as técnicas utilizados, como que o quadro ou a escultura é feito, então qual é a composição visual, se busca harmonia ou se pelo contrário tenta romper com a harmonia, quais são os elementos. Então, nessa etapa de analisar a estrutura, é a etapa que você está realmente fazendo uma análise da obra. Antes, eu gosto de ilustrar que você estava, na verdade, pensando no entorno da obra. Você estava circulando, você estava falando do contexto, do artista, não sei o que, não sei o que. Agora você chegou na camada em que você olha a obra e você interpreta, vê o que ela está falando. E eu coloco isso por último porque é muito mais fácil você chegar e fazer essa etapa se você tem uma boa base. Quais as perguntas legais sobre estrutura? Primeiro, uma bem geral, bem aberta, qual é a estrutura utilizada? Então, como eu já introduzi, para cada tipo de obra, para cada matéria, essa pergunta vai variar um pouco. Mas pensa ali, se você estava analisando um conto, destaca que é um conto. Essa foi ali a tipologia e o gênero textual que o conto seguiu. Então é um narrativo do gênero conto. Ou então se fosse uma crônica. Vai conseguindo ter essa caracterização porque isso te ajuda. Se você lembra de quais são as características de uma poesia ali no período do romantismo, você, ao estudar a obra e fazer uma análise daquela obra, sendo ela uma obra do romantismo, vai ter a capacidade de identificar as mesmas características. É tipo, pô, eu lembrei que tinha isso daqui do cara sentir muitas emoções nos seus relacionamentos. Aí você lê o poema e, caraca, acabei de identificar essa característica. É algo que te ajuda muito, é mais um atalho para os estudos. Outra pergunta legal da estrutura é se ela é uma inovação ou uma continuidade em relação ao que vinha antes. Lembra que eu já comentei em contexto e em artista sobre o posicionamento daquela obra, se ela era contra ou a favor do que vinha antes? Às vezes, essa perspectiva vai aparecer na própria estrutura da obra. Então, tinha ali um movimento literário. E aí, o movimento literário seguinte era contra, fazia uma oposição, não gostava das fórmulas serem tão rígidas. Ele queria um poema mais livre. Logicamente, quando você olhar a estrutura de um poema desse novo movimento literário, você vai identificar que a estrutura rompe com os padrões anteriores e estabelece novos padrões. Então, em relação ao que vinha antes, ela é um contraponto. Mas, por vezes, vai ter algumas obras que tentam retomar algo que existia antes. Tenta compreender essas dinâmicas que acontecem nas produções artísticas. E também ali na filosofia. Não pense que isso vai ser só para as artes, né? Na filosofia e na sociologia, às vezes o autor está sendo completamente contra o que era o pensamento vigente antes dele. Mas às vezes ele é um autor que está querendo sustentar o pensamento vigente. Ou então é um autor que tenta voltar mais atrás. Ele vai lá nos gregos e tenta sustentar a partir dos gregos uma coisa hoje em dia. Tenta fazer essas perguntas para identificar o que está acontecendo. E aí, isso encaminha para a próxima pergunta, que é a seguinte: como a estrutura contribui para a expressão da mensagem da obra? Foi o exemplo que eu falei ali da literatura, por exemplo. Se há uma estrutura que rompe com o que era o padrão anterior, isso já denota qual que é a ideia da obra, que é realmente de estar rompendo. Então você vai conseguindo se identificar. Eu coloquei aqui quais são as técnicas utilizadas, é uma pergunta legal, mas com asterisco, né? Isso se encaixa muito bem nas artes visuais, nas cênicas, quais são as técnicas da produção cênica que o cara quis utilizar naquela produção, mas talvez para uma obra filosófica não seja a coisa mais fácil de se responder, embora seja possível
não é tão tranquilo. Por isso eu botei o asterisco para te ajudar no seu estudo. E por fim, como você percebeu, eu sempre estou colocando por último em cada camada perguntas sobre a matriz, porque o seu estudo tem que ser direcionado pensando na matriz. Então aqui tem uma pergunta bem legal. A matriz comenta algo sobre essa estrutura que seja relevante para você adicionar nos seus estudos? Então, ela fez algum comentário em relação a toda essa área? Qual foi o comentário? Anota, puxa uma setinha se você faz mapa mental, ou então se você faz resumo. Se você está digitando no computador, anota, faz a reflexão. Mas lembra de trazer este conhecimento. E lembra que vai ser muito mais fácil, independente da técnica de estudo, você ir fazendo por camadas, por etapas, para conseguir consolidar o seu aprendizado. É isso, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado desse método que a gente preparou e espero que você comece a aplicá-lo em seus estudos. A gente se vê nas próximas aulas sobre como estudar as obras do Paz. Um beijão e até lá!